apóstolo Paulo era um deles. Paulo entendia que servir a Deus era um ministério excelente. Por isso ele, aconselhando o jovem pastor Timóteo, dizia para ele: olha, fiel é esta palavra, verdadeira é esta palavra. Se alguém aspira a um episcopado, excelente obra almeja. Servir a Deus é de fato uma obra excelente. E no texto de hoje, a partir da experiência ministerial do apóstolo Paulo, eu quero compartilhar com os irmãos nestes versículos sobre as 5 excelências do ministério cristão. Esse texto você pode chamar pode intitulá-lo de várias formas. Você pode chamar de o ministério de Paulo, pode chamar de a missão de Paulo, pode chamar sobre o mistério do Evangelho, mas nesta manhã eu decidi chamar esse texto de as 5 excelências do ministério de Paulo. E nós queremos, então, aprender com o apóstolo Paulo sobre isso. Vamos ler o texto bíblico. Paulo diz o seguinte: agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. O mistério que estava oculto nos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, e em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Palavra do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, note comigo que o apóstolo Paulo, antes de fazer uma descrição da excelência do serviço ao nosso Deus, ele primeiro faz uma das maiores declarações sobre a proeminência, sobre a grandeza, sobre a supremacia do Senhor Jesus. Porque, queridos irmãos, em última análise, a excelência e a preciosidade do nosso serviço ao Senhor, do ministério cristão, está diretamente relacionada à excelência de Cristo. Isto é, o ministério cristão é excelente porque nós servimos a um Cristo superlativamente excelente. E, queridos irmãos, nós estudamos no domingo passado esta descrição da excelência do Senhor Jesus. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é supremo. Ele não é apenas um homem, mas Ele é a expressão, Ele é a imagem de Deus invisível. Ou seja, Jesus é o próprio Deus. Jesus é supremo na criação. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Todas as coisas criadas existem para a sua glória. Jesus é supremo na redenção, pois foi Ele quem expiou os nossos pecados. Foi através da sua obra que nós fomos reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros. Jesus é de igual modo supremo na igreja, porque Ele é o Criador da igreja e Ele é o cabeça da igreja. Jesus é supremo na história. Por quê? Porque a história não está sob dependência fortuita do acaso. A história está sendo dirigida pelo Senhor Jesus de forma providente. Ele está conduzindo a história do universo para uma conclusão. E esta conclusão será de vergonha e condenação para os ímpios, mas será salvífica e gloriosa para a igreja de Deus. Jesus é supremo. E saber desta supremacia do Senhor Jesus, queridos irmãos, isto muda totalmente a nossa maneira de servi-lo.
experimentarem da mesma admiração que nós temos por Deus. Servir a Deus é convidar outras pessoas a fim de que elas possam experimentar o mesmo regozijo, a mesma alegria que nós encontramos em Deus. Se nós não estivermos admirados com quem Deus é e com aquilo que Ele fez por nós, nós não temos uma mensagem para contar para as pessoas. Nós não temos um convite para fazer às pessoas. Porque o nosso serviço a Deus está diretamente ligado à maneira como nós enxergamos o nosso Cristo. Por isso, queridos irmãos, pessoas que não contemplaram a glória de Cristo não encontram prazer, não encontram alegria e não encontram motivação no serviço a Cristo. E não conseguem enxergar o privilégio e a excelência do ministério cristão. Por isso, nós queremos seguir o apóstolo Paulo, um homem que contemplou a glória de Cristo. E isso mudou totalmente a maneira como ele servia a Deus. Então, Paulo vai nos ensinar aqui que o ministério cristão é um ministério excelente. Por que ministrar a Cristo é um ministério de excelência? Primeiro, a primeira excelência do ministério reside nas afeições que nós experimentamos enquanto servimos a Deus. Reside nas afeições que nós experimentamos enquanto servimos a Deus. Paulo diz isso no versículo 24. Paulo vai combinar dois elementos aparentemente estranhos. Ele diz assim: me regozijo, me alegro. Onde? Nos meus sofrimentos. Paulo combina a alegria e o sofrimento como dois elementos caminhando juntos. Geralmente nós pensamos, queridos irmãos, na alegria e no sofrimento como dois elementos, duas experiências mutuamente excludentes, de tal modo que onde existe alegria não pode existir sofrimento, e onde existe sofrimento também não pode existir
nós podemos levantar inúmeros paradoxos. E um deles é este: o sofrimento e a alegria. Parecem contradições, mas são paradoxos, são dois elementos que combinam, que caminham juntos. Por isso, queridos irmãos, é possível nós em Cristo experimentarmos a alegria e o sofrimento juntos. E o cristão, queridos irmãos, é o único ser humano que pode experimentar essas duas coisas simultaneamente. O crente é o único que pode experimentar a alegria enquanto está chorando. E é o único que pode experimentar o sofrimento e ao mesmo tempo está experimentando a alegria. E queridos irmãos, é no serviço a Deus em que nós podemos experimentar os picos mais elevados da experiência da alegria e ao mesmo tempo é no serviço a Deus que nós experimentamos os vales mais profundos da agonia. Por isso, as canções mais belas, os poemas mais profundos e as pregações mais acolhedoras, elas nascem do coração de homens e mulheres que experimentaram estes dois sentimentos, alegria e sofrimento. E a alegria e o sofrimento são indispensáveis na caminhada com Deus. É a alegria e o sofrimento juntos que produzem o equilíbrio no cristão. Homens e mulheres que experimentam a alegria. Nós queremos, ó Pai, ficar juntos. Nós queremos viver casamento à luz da Tua palavra. Nós queremos entender papéis e responsabilidades. Nós queremos viver perdão. Nos ajude, ó Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus, com a sua graça, nos ajude. Nós vamos ter um momento agora. Fácil, mas nós queremos continuar adorando o Senhor. Pai, mexe com as nossas vidas nesse mês, porque nós não queremos ser uma igreja que faz mês da família porque está no calendário. Nós queremos ser uma igreja que olha para a família e medita nas escrituras e fala: nós queremos viver essa transformação. Nós queremos, ó Pai, ficar juntos. Nós queremos viver casamento à luz da Tua palavra. Nós queremos entender papéis e responsabilidades. Nós queremos viver perdão. Nos ajude, ó Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus, com a sua graça, nos ajude. Nós vamos ter um momento agora. Só é possível, queridos irmãos, nos alegrarmos no sofrimento, dependendo das razões que nos levam ao sofrimento. Paulo se alegra porque este é um sofrimento que vem da fé. É um sofrimento motivado pela sua fé. Ele está sofrendo por causa de Cristo e por causa da igreja. Ele diz: me alegro nos meus sofrimentos por vós, colossenses, vós, crentes de Colossos, e preencho por o que veja das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo que o seu sofrimento vale a pena. Por quê? Porque ele está sofrendo por causa da sua fé. Ele está sofrendo por causa de Jesus e por causa da igreja. E este versículo é um versículo onde muitos teólogos naufragaram. Porque Paulo diz assim: estou preenchendo o que falta das aflições de Cristo. O que Paulo não está querendo dizer aqui? Paulo não está dizendo que nas aflições de Cristo faltou alguma coisa de fato. Não. Paulo não está dizendo que a obra da expiação
que Paulo está dizendo é o seguinte, que os sofrimentos da igreja são de igual modo os sofrimentos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está unido aos crentes, e os crentes estão unidos à igreja. De tal forma que quando um crente sofre por causa da sua fé, aqueles sofrimentos pertencem ao Senhor Jesus. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Lembra quando o apóstolo Paulo ele tomou cartas para perseguir a igreja em Damasco? Enquanto ele caminhava para a cidade de Damasco, ele teve uma experiência, ele encontrou ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, Paulo estava perseguindo a igreja, mas o Senhor Jesus diz que aquela perseguição estava sendo feita a ele. Então, quando o cristão é perseguido, na verdade, quem está sendo perseguido é o Senhor Jesus. Quando o crente está sofrendo por causa da sua fé, este sofrimento pertence ao Senhor. É nesse sentido que Paulo está dizendo que ele está completando as aflições de Cristo. Não que faltou alguma coisa nas aflições do Senhor Jesus. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo, ele disse que está consumado, está completo. Chegou ao fim. A palavra grega que ele usa, tetelestai, está consumado de modo definitivo. A obra de Cristo é completa, mas quando o crente sofre, este sofrimento pertence ao Senhor Jesus. Então, a primeira excelência do ministério cristão é que o ministério cristão é excelente por causa das aflições que nós experimentamos nele. Enquanto servimos a Deus, nós experimentamos a mais retumbante e vibrante das alegrias e ao mesmo tempo experimentamos as mais profundas agonias que um homem pode passar. E tudo isso nós experimentamos por causa da fé. Qual é a segunda excelência do ministério cristão? O ministério cristão ele é excelente por causa da sua origem. O ministério cristão não vem do homem, não vem da vontade do homem, ele vem de Deus. Por assim que ele tornou-se ministro, no versículo 25, tornou-se ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que lhe foi confiada a favor da igreja, para dar pleno cumprimento da palavra. Paulo já falou isso no capítulo 1, no versículo 1. Ele diz que ele é apóstolo do Senhor Jesus, segundo a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. O ministério cristão é excelente porque ele não vem do coração do homem. Nós não servimos a Deus simplesmente porque nós queremos fazê-lo. Nós não servimos a Deus porque nós queremos uma posição, porque nós queremos um destaque. Nós servimos a Deus porque o ministério é de origem divina. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem vocaciona, é o Senhor quem capacita e é o Senhor quem envia. O ministério é de origem divina. E talvez os irmãos podem dizer assim: como isso se aplica a nós? Sim. Isso aplica-se diretamente a nós, porque a palavra que Paulo usa aqui, ministro, significa servo. Ele diz que eu me tornei um servo, e este serviço é em conformidade à dispensação. A palavra dispensação que o apóstolo Paulo usa aqui é a palavra grega oikonomos, de onde vem a palavra economia. Essa palavra era utilizada para designar aquele que servia como um administrador da casa. Então Paulo foi colocado como oikonomos, ou seja, um administrador na casa de Deus, um dispenseiro da casa de Deus. Ele tem a tarefa de servir a igreja de Deus, aqueles que são os membros da família de Deus. E como isso se aplica a nós? Paulo vai dizer que o seu versículo como dispenseiro, no versículo 28, ele diz que a sua missão como dispenseiro é anunciar, advertir e ensinar a todo o homem. No capítulo 3, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 3, versículo número 16, Paulo vai usar as mesmas palavras, essa palavra advertir, no versículo 28 do capítulo 1, e a palavra ensinar, ele vai usar aqui, no versículo 16 do capítulo 3. Ele diz: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Para quê? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Dessas duas palavras, instrução e aconselhar. No versículo 28 ele diz que ele tem a missão de ensinar, a palavra ensinar,
e a palavra admoestar, advertindo, que é a palavra aconselhar, que aparece no versículo 16. Que é, tanto advertir quanto aconselhar é a mesma palavra grega, que é a palavra paracalesis, que significa tanto admoestar, significa repreender, ela significa também aconselhar, que significa motivar. E esta é a missão que nós temos como igreja, que Deus se estende também para nós. No livro de Efésios, capítulo número 4, vamos ver como isso se aplica a nós. No versículo 11, Paulo vai dizer o seguinte: Deus, Ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual é a finalidade? Ele diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Estes santos serem aperfeiçoados para quê? Para o desempenho do serviço, o desempenho do ministério, para a edificação do corpo. Então, quando Paulo diz que ele é um ministro, isso não se aplica somente ao apóstolo Paulo. Isso aplica-se a toda a igreja. A igreja de Deus é uma comunidade de ministros cristãos. Amém? Todos nós somos ministros de Cristo. Todos nós somos servos de Deus. Quando fomos resgatados, nós fomos transformados, tornados ministros de Cristo. Fomos chamados para ministrar ao Senhor Jesus. Este é o conceito que os reformadores resgataram no século XVI, quando eles utilizaram o termo de sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes, servindo ao sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Então, aqui é a ideia, queridos irmãos, de uma igreja onde tem um grupo de pessoas que servem e outro grupo de pessoas que simplesmente servem de uma plateia para assistir. Esta não é uma ideia bíblica. A ideia bíblica de igreja é como uma comunidade onde todos são capacitados com dons de ministérios para servirem ao Senhor. Todos somos ministros. Todos somos sacerdotes. E é verdade, dizer que todos somos sacerdotes não significa que todos teremos uma responsabilidade dentro da igreja, no sentido de a igreja local. Todos nós somos sacerdotes e recebemos um ministério de Deus para o cumprimento da missão, onde, não só dentro da igreja, mas acima de tudo, no mundo. A igreja é uma comunidade de servos. Em terceiro lugar, servir a Deus é um ministério excelente. Por quê? É um ministério excelente por causa do conteúdo deste ministério. Qual é o conteúdo desse ministério? O apóstolo Paulo nos diz esse conteúdo no versículo 26 e o versículo 27. Ele diz que o conteúdo do ministério cristão é o Senhor Jesus. Ele diz assim que ele foi chamado para anunciar o mistério que estava oculto. Perceba que o pano de fundo que aqueles irmãos deixam em Cristo é um combate aos falsos mestres. E dentre esses falsos mestres existia uma ala dos chamados gnósticos. O que os gnósticos estavam pregando? Os gnósticos estavam pregando dizendo assim, que você tem que crer em Cristo é verdade, mas não basta você crer em Cristo. Você tem que conhecer a Cristo é verdade, mas não é suficiente conhecer a Cristo. Existe um outro conhecimento secreto no qual você precisa ser iniciado a fim de que você possa atingir uma vida cristã, uma espiritualidade, uma proximidade com Deus. Estavam pregando a necessidade de conhecer alguns segredos profundos a respeito da fé. E Paulo vai dizer, olha, que na verdade existia um segredo. E o único segredo que nós somos chamados para conhecer, ele já não é mais segredo. Esse segredo já foi revelado. É um mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Que mistério é este? O mistério é que aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, esperança da glória. O Senhor Jesus era um mistério que estava oculto entre todos os tempos. Mas esse mistério já foi revelado. Quando você lê o Antigo Testamento,
você vê o Senhor Jesus Cristo sendo revelado, mas não de forma plena. O Senhor Jesus está oculto. Ele está oculto nos sacrifícios. Ele está oculto nos reis. Ele está oculto nos profetas. Ele está oculto nos sacerdotes. O Senhor Jesus, ele está oculto até mesmo no anjo do Senhor que aparecia no Antigo Testamento. O Senhor Jesus está oculto nas profecias. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus decidiu descortinar, tirar a venda dos nossos olhos, a fim de que nós pudéssemos contemplar esse mistério. O Senhor Jesus já não é mais um segredo. O Senhor Jesus agora é um mistério revelado, aberto, a fim de que todos possam conhecer. Por isso Paulo diz que esse é um mistério, mas é um mistério revelado. Então Paulo atribuiu um novo significado para mistério. Mistério já não é um segredo oculto. No Novo Testamento o mistério ganha um novo significado. Trata-se de verdades que outrora estavam ocultas, porém agora nos foram reveladas, esclarecidas, a fim de que todos nós agora possamos contemplar a glória de Cristo revelada no Evangelho. Este é o mistério que estava oculto. Que mistério é este? O mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus no coração é a esperança da restauração. Jesus no coração é a esperança da plenitude do reino. Jesus no coração é a esperança da glorificação. Jesus no nosso coração é a esperança da escatologia realizada. Isso que Paulo já nos ensinou nos versículos anteriores. Ele falou de Jesus como o primogênito da criação. E ele também falou de Jesus como aquele que realizou a reconciliação de todas as coisas, apontando para a redenção final. Cristo em nós é a esperança de que a nossa vida não se limita no que nós experimentamos aqui e agora. Existe um mundo por vir que nos aguarda. O conteúdo do ministério cristão é o Senhor Jesus. Em quarto lugar, o ministério cristão é excelente por causa do alvo. Qual é o alvo do ministério cristão? Qual é o alvo do nosso serviço a Deus? Qual é a finalidade de nós estarmos aqui? Qual é a finalidade da pregação? Qual é a finalidade do ensino? Qual é a finalidade dos cânticos que nós entoamos a cada dia? Qual é a finalidade de tudo que nós fazemos? Paulo diz no versículo 28, ao qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O alvo da pregação, o alvo do ensino, o alvo dos cânticos é a fim de que todos os homens possam ser apresentados perfeitos diante de Cristo. Qual é a finalidade da nossa pregação? A finalidade da nossa pregação, a finalidade do nosso ensino, a finalidade do nosso cântico não é simplesmente para que nós possamos receber a glória dos homens. A finalidade do nosso ensino não é simplesmente para que nós possamos aguçar a intelectualidade humana. A finalidade da nossa pregação não é simplesmente para que nós possamos ter algum conhecimento sobre Deus. A finalidade da pregação e do ensino é a fim de que nós possamos desenvolver a vida cristã, nos tornarmos crentes maduros, sermos apresentados perfeitos em Cristo. Isso quer dizer que a pregação, o ensino, os cânticos não são um fim em si mesmo. Isto não é um fim em si mesmo. Nós não pregamos e não ensinamos simplesmente para que os irmãos possam dizer que foi boa a pregação, foi bom o ensino, eu gostei. Existe muita gente que está indo para o inferno elogiando a pregação. Existe muita gente que está caminhando para o inferno elogiando o ensino. A finalidade da escola bíblica não é simplesmente para sairmos do culto vibrando, dizendo aleluia, com ensino profundo, não. A finalidade é para que nós possamos ouvir e colocar isso da nossa mente para o nosso coração, para transformar a nossa vida, transformar a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, com o nosso próximo, a maneira como nós vivemos a nossa vida, de modo
nossa pregação, o nosso ensino, o nosso cântico não transformar o nosso coração, perder o seu calor, por mais belo e atraente que possa parecer. Em último lugar, onde reside a excelência do ministério cristão? A excelência do ministério cristão está no seu poder. Eis o que Paulo nos ensina no último versículo. Ele diz: para isso que eu também me afadigo. Para isto, para ensinar a todo homem, para advertir a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito a Cristo. É para isso. E é interessante, queridos irmãos, que Paulo diz todo homem, porque os mestres gnósticos, eles estavam separando a igreja. Estavam dividindo a igreja entre o grupo daqueles que foram experimentados nos segredos das religiões misteriosas e o grupo daqueles que não foram experimentados. E Paulo está dizendo, olha, que não existe segregação dentro da igreja, não existe divisão dentro da igreja, não existe distinções dentro da igreja. Paulo está dizendo que é a totalidade dos crentes, é todos os crentes. Paulo está dizendo que a finalidade do seu ensino, Paulo está dizendo que ele vai ensinar, que ele vai advertir, que ele vai anunciar a todo homem. Ele vai ministrar na integralidade do ser do homem. E ele vai ministrar na integralidade da membresia da igreja. De tal modo que não existe espaço da vida dos crentes que não será atingida pelo Evangelho. E de tal modo que não existe qualquer membro dentro da igreja que de qualquer modo não será atingido pelo Evangelho. Então não existe segregação dentro da igreja. E conta assim, é para isso que eu me afadigo, é para isso que eu me esforço. A palavra afadigar aqui significa esforçar-se até quase desfalecer. Esforçar-se até a agonia. E ele diz assim, me afadigo esforçando-me o mais possível, até onde eu posso. Isto é, até ele chegar no limite das suas forças. Mas ele faz isso não dependendo simplesmente da carne, ele faz isso não simplesmente dependendo do homem, mas ele faz isso como? Segundo a sua eficácia. Isso é a eficácia de Cristo, a eficácia de Deus, que opera eficientemente nele. O Paulo está dizendo assim, que eu me esforço, eu me afadigo, não simplesmente dependendo da minha carne. Paulo está dizendo que ele faz tudo isso dependendo do poder de Deus. Mais uma vez, nós temos aqui neste texto a responsabilidade do homem e a soberania de Deus caminhando. No serviço cristão, no ministério a Cristo, ministrar a Cristo e a sua igreja, nós não dependemos simplesmente da força da carne. Nós dependemos, acima de tudo, do poder de Deus. Não é possível servir a Deus dependendo única e simplesmente da força do nosso braço. Precisamos do poder de Deus. Precisamos do auxílio de Deus. Por isso ele diz assim, eu me esforço, mas esse esforço é uma consequência do poder de Deus que opera nele. Então, queridos irmãos, Deus é soberano, mas a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Temos a responsabilidade de nos esforçarmos, mas esse nosso esforço é uma capacitação poderosa que vem de Deus. É Deus que nos capacita a nos esforçarmos para realizarmos a sua obra. Por isso não há espaço para a glória humana. Quando nós conseguimos realizar alguma coisa para Deus, não existe espaço para nos gloriarmos. Nós só conseguimos fazer isso porque foi Deus quem nos deu força. Nós só conseguimos realizar isso porque foi Deus quem nos capacitou. Nós temos assim, fomos nós quem desejamos, sim, nós desejamos fazer. Nós queremos fazer. Mas nós só desejamos fazer e nós só o fazemos porque Deus nos capacita. Paulo nos ensina essa verdade dizendo em Filipenses, no seu capítulo número 2, versículo 3, assim, porque Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Amém, queridos irmãos? Deus é soberano e na sua soberania Ele nos capacita. Portanto, sirvamos a Deus, porque servir a Deus é um serviço excelente. Porque nele nós experimentamos as maiores aflições, a alegria do sofrimento. Servir a Deus é excelente.
último, que é o Senhor Jesus. Servir a Deus é excelente, porque nós ministramos, não como um fim em si mesmo, nós ministramos com a finalidade de conduzir os nossos irmãos à maturidade espiritual. Sirvamos a Deus, porque servir a Deus é um ministério excelente, porque nós não dependemos da força humana, nós dependemos do poder que Deus nos dá para o servir. Amém?